de hoje é como fazer um plano de negócios para abrir uma loja de gelatos. Indiferente se você vai abrir uma loja de gelatos ou uma loja de outro segmento, eu acredito que as necessidades de um plano de negócios elas não variam muito, porque você vai ter que pensar primeiramente em ter um excelente produto, indiferente daquele que ele for, né? Principalmente se for do ramo alimentício, você tem que pensar na qualidade do seu produto, você tem que entender a precificação que você vai ter nesse item, você vai ter que entender para qual público você vai estar focando, se você vai ter público suficiente numa determinada região para o produto que você quer, se a precificação vai estar correta. Você precisa entender o que envolve as questões contábeis, né? As questões fiscais, e no Brasil é uma grande salada, né? Uma grande dificuldade de qualquer empresário é você conseguir entender as questões tributárias. Então você precisa entender isso, você precisa entender o que o mercado está procurando, você tem que ter diferenciais. Então, indiferente se você está falando do mundo de gelatos, né, o mundo de sorvetes aí, ou de outros segmentos, são cuidados que você precisa ter. E você precisa estar muito bem amparado. Se você buscasse muito bom em tudo que você precisa, talvez você não seja bom em nada, né, ou não seja muito bom em nada. Então, você precisa de excelentes parceiros. Você não precisa, no meu ponto de vista, ser expert em contabilidade, mas você precisa ter um bom contador. Puxando aí no nosso mercado, nesse mercado de gelatos que vem crescendo tanto nos últimos anos, você precisa de um excelente fornecedor de embalagens, você precisa de um excelente fornecedor de equipamentos, você precisa de um excelente fornecedor de insumos. É o que diferencia hoje um sorvete tradicional de um gelato, né, conceitualmente italiano, que para muitas pessoas se confunde, ela acha que é simplesmente um produto mais caro, né? E apesar de se tratar apenas de uma tradução literal, né, o sorvete em italiano é gelato, mas ele é conhecido mundialmente como produtos diferentes. Então, quando você fala de um sorvete, você está falando de um produto de uma qualidade inferior. Quando você fala de gelato, você fala de um produto com menor teor de gorduras, com menor teores de açúcares, com raríssimos índices de saborizantes, corantes, conservantes. Então, são produtos diferentes, apesar de ser apenas uma tradução literal. Então, envolve muita coisa você montar isso. E depois de você ter assim, um bom produto, você estar bem, ter um bom suporte quanto a embalagens, quanto a equipamentos, você precisa de um auxílio para uma boa escolha de ponto. Certamente ele é um item chave para o sucesso do teu negócio. Você precisa ter fluxo de pessoas e precisa do fluxo correto para aquele teu negócio. Senão, eventualmente você não vai performar da forma que você precisa. Você precisa uma excelente equipe, você precisa ter pessoas comprometidas, pessoas que entendam o que você quer transmitir. Indiferente do produto, como eu falei, não se trata apenas de um gelato, se trata de uma prestação de serviço, então o teu cliente precisa estar extremamente bem satisfeito e é isso que você tem que buscar. E sem uma equipe comprometida, você não vai conseguir. É necessário você ser alguém que entenda aquilo que você quer transmitir com a tua marca, o posicionamento que você quer e que teus colaboradores também tenham essa mesma sensação, né? Que eles consigam transmitir isso para teus clientes. É muito comum você ter enormes marcas hoje, perdendo mercado, perdendo venda pelo atendimento que elas têm. E aquele ditado que já é comum para todos, né? Um cliente bem atendido, às vezes ele não conta para ninguém, mas um cliente mal atendido, certamente ele vai levar informação para muitas pessoas, né? Então isso vai queimando a tua marca. Então, para você montar um plano de negócio, você precisa de muitos fatores e com certeza a principal delas é você ter bons parceiros. Se você tem dificuldade numa boa contratação de pessoas, você deve buscar alguém que te ajude nisso. Se você não tem conhecimento para você montar um fluxo de caixa, montar teu DRE, para você entender como funciona teu estoque, você tem que buscar bons parceiros para que isso aconteça bem. E você focar estritamente na operação da tua loja, né? Se conhecer muito disso. A internet hoje traz muita coisa boa, mas tem que tomar alguns cuidados. Hoje com a internet, no nível que ela chegou, todo mundo é expert, né? Então tomar cuidado para você não receber conselhos de pessoas que nunca empreenderam, que nunca fizeram nada no teu segmento, que não tem uma vivência, né? Eu acho que os livros são extremamente importantes, mas ele é a parte teórica. Então quando você vai buscar conhecimento, você precisa fazer isso também com pessoas que vivenciaram aquilo. Muitas vezes, para você aprender algo, você vai ter que passar por aquelas dificuldades. Mas, com certeza, ouvindo outras pessoas, né, tendo feedback de outras pessoas, e nem sempre, necessariamente, no ramo de gelatos ou no ramo alimentício, certamente vai contribuir bastante para um bom desenvolvimento do teu plano de negócios. A dica de hoje é como se preparar para a transição de franqueado para franqueador.
Na verdade, como esse processo ele demorou aproximadamente 10 meses, ele teve esse tempo para que eu pudesse realmente me preparar e principalmente para fazer uma análise do que eu julgava como correto ou não como franqueado, para que eu pudesse evoluir, né, e não cometer naquilo que eu julgava como errado, caso me tornasse realmente um franqueador. Então foi um processo que iniciamos aí no mês de janeiro de 2021 e ele acabou se concretizando apenas em outubro do mesmo ano, de 2021. Então foram esses 10 meses aí. E o que eu fiz foi começar a mergulhar aí de cabeça, literalmente, nesse mercado de franquias, para entender o que os principais franqueadores do mercado faziam, quais eram as principais reclamações que eu ouvia de outros franqueados, né, de inúmeras marcas. Aí hoje o Brasil é um dos países que tem mais representatividade nesse mercado de franquias. Então não foi difícil conseguir informações referente a isso, por ser um mercado tão grande aqui e em total expansão, né? O Brasil hoje aqui tem uma representatividade extremamente significante nesse mercado. E as reclamações de franqueados, elas não mudam muito e acabam se estabelecendo principalmente pela insatisfação com o suporte de um franqueado. A grande reclamação é essa, que no momento de fazer a venda, né, de você assinar um pré-contrato, de assinar um contrato, de você fechar uma taxa de franquia, você é sempre bem atendido. E no dia a dia do negócio mesmo, esse suporte acaba não existindo ou ele é bastante falho. E o que nós temos que entender é que um franqueado, ele normalmente, ou em muitos casos, ele não é um empresário, ele não tem essa formação, ele não tem essa experiência. Então, com certeza, acaba o franqueador dar todo o suporte a ele. Coisas que nós julgamos no dia a dia que é muito simples, né? Como você saber comprar, como você saber fazer a gestão do estoque, como você saber como que deve ser a questão tributária da tua empresa, quais serão os impostos que você vai ter que pagar. Essas são coisas normais e para uma pessoa muitas vezes não é. E quando ele busca ser o franqueado de uma marca, ele está buscando esse apoio, né? Ele está buscando essa expertise que ele não tem. Então, com certeza, uma das principais reclamações acaba sendo essa. E foi isso que eu busquei fazer. Eu busquei fazer uma avaliação de como eu estava sendo atendido como franqueado, busquei experiência de alguns colegas aí de outros segmentos, inclusive, quais eram a experiência que eles tinham, né, sendo franqueados, e evoluir para que eu não cometesse aquilo, como eu falei no início, que eu julgava como errado. Então, eu tive esse tempo, foram 10 meses, mas até hoje é uma constante evolução. Eu digo que você nunca está 100% preparado, você está suficientemente preparado. É isso que nós buscamos, inclusive, na nossa marca, né? Está em constante evolução, agradecer por aquilo que está funcionando bem, mas sempre está muito focado, sempre está muito ligado às melhorias que precisam ser feitas. O mundo muda constantemente, o mundo do franchise não é diferente, então essa evolução, ela definitivamente precisa ser contínua. E é isso que a gente vem buscando na nossa marca, evoluindo com fornecedores, evoluindo com produtos, evoluindo com boas estratégias de marketing. É um conjunto bastante grande de ações que precisam partir do franqueador para conseguir ter êxito na loja, né? E sem dúvida também você ouve muito o teu franqueado. A gente ouve relato de alguns franqueadores que não operam lojas próprias, o que eu acho bastante arriscado, né? Você precisa ter essa vivência do dia a dia como lojista, de você ouvir o teu cliente ali na ponta para evoluir como franqueador. Então, além de você constantemente estar ouvindo a tua rede de franqueados, é importante você ter essa vivência de você ter uma loja própria, ou mais que uma quando é o caso, quando possível, para que você consiga constantemente estar evoluindo e levando o melhor serviço possível para o seu franqueado. A dica de hoje é: quais pontos devem ser colocados como prioridade para quem quer começar a empreender no ramo alimentício? Todos os ramos são difíceis, são desafiadores, todos eles têm seus pontos bons, obviamente, mas no ramo alimentício, algo que eu acho que é fundamental para ser levado em consideração é a questão de legislação. Certamente você vai precisar de uma engenheira de alimentos, de uma nutricionista, de um profissional da área para te instruir a fazer as coisas da forma correta. Isso vai desde você fazer adaptação no ponto que você quer. Algo bem importante a ser levado em consideração é que isso varia em algumas cidades.
isso pode ser diferente num estado, pode ser diferente no município, depende do fiscal que você pega para fazer uma avaliação do teu ponto, isso pode variar também, então você precisa tomar esse cuidado. Obviamente você tem que ter muitos cuidados com armazenamentos, com prazo de validade, porque você está levando em risco, né, as pessoas que vão consumir o teu produto. Então, diferente de você estar vendendo um calçado ou uma roupa, que o pior que pode acontecer é a pessoa não gostar, a pessoa achar que não ficou adequado ao corpo dela, ao pé dela, ela vai lá e troca. Alimento não é assim. Então, além de você entregar algo com altíssima qualidade, com sabor, algo que encante o cliente, você tem que entregar algo que esteja em dia com a legislação, você precisa entregar algo que esteja com prazo de validade ok, que ele esteja na temperatura de armazenamento correta. Nós mesmos, né, nesse mercado aí de gelatos, é algo extremamente vulnerável. A temperatura que você precisa utilizar numa vitrine expositora é diferente de um freezer que você está armazenando o teu produto. Então você tem que tomar muitos cuidados. E de novo, não sendo repetitivo, você precisa de bons parceiros. Dificilmente você vai conseguir saber de tudo que você precisa, mas buscar profissionais que já atuam na área alimentícia certamente vai fazer toda a diferença para que você tenha diferenciais na hora de você entregar o produto final para o seu cliente, que é o que realmente importa, né? A hora que está pronto, o cliente meramente chegar a consumir o seu produto. A dica de hoje é: quais são as principais dificuldades encontradas nesse processo e como solucioná-las? Você precisa ter conhecimento em muitas áreas diferentes. Essa, com certeza, na minha opinião, é a principal dificuldade enfrentada pelo empreendedor brasileiro. Você precisa entender de muitos setores que normalmente você não está adaptado. E eu incluo um deles aqui como marketing. Hoje você ouve muitas empresas como expertas em determinados assuntos e marketing não é diferente. E você precisa de um bom marketing. Tem muitos profissionais aí do mercado que dizem, né, que hoje talvez mais importante do que a qualidade do teu produto é a qualidade do teu marketing. Eu discordo. A qualidade do produto precisa vir em primeiro lugar, mas com certeza a qualidade da tua equipe de marketing faz toda a diferença. E muitas pessoas entendem que você contratar o teu amigo, o teu vizinho, alguém próximo a você para desenvolver um bom criativo, uma boa arte é o suficiente. E está longe disso, né? Você precisa ter uma empresa conceituada para isso, uma empresa que entenda do seu segmento. É muito diferente você trabalhar no ramo alimentício, no ramo da construção civil, no ramo de farmácias. Ele tem uma abordagem diferente para cada público. Então, você precisa ter alguém especialista nisso. Então, para nós, é uma grande dificuldade sempre você estar conseguindo fazer uma boa comunicação com o teu cliente. As redes sociais hoje dificultam muito isso. Ela é um excelente canal de comunicação com o teu cliente, porém, cada vez ela muda, uma rede social copiando coisas da outra, e você tem que ficar nesse meio sempre aí tentando satisfazer os desejos de cada plataforma para que você performe bem, para que você seja entregue para o teu cliente, para novos clientes também, o que é muito importante, né? Como falamos, você manter a tua carteira de clientes é necessário, mas conquistar novos também, você precisa crescer. Então, com certeza, uma das principais dificuldades que você vai encontrar é ter capacidades, ter condições de fazer tudo o que precisa ser feito. E marketing, para mim, sempre foi um grande desafio, porque você encontra muitas empresas dizendo o quanto elas são boas nisso, boas naquilo, mas na prática você tem muitas dificuldades. Conosco, na própria Milk, isso acontece com uma certa frequência, né? A gente é assediado por muitas empresas, a gente está ganhando o mercado, indo para vários estados, e cada vez a gente é mais assediado por empresas que se dizem expertas, dizem que vão trazer novos contratos, vão trazer novos clientes, que elas são capazes de mudar o teu negócio. Mas quando você avalia a fundo, né, essas propostas, esses assédios, você percebe que nem sempre elas conseguem entregar aquilo que elas estão tentando te vender. Então você precisa tomar muito cuidado com isso para você não se frustrar. E lembrando que o dinheiro que você gasta sempre é o seu, né? Então você arrisca com conselhos dos outros, mas quem paga o preço é sempre você. Então, com certeza, uma das principais dificuldades que você vai encontrar é conhecer de tudo que você precisa, seja de produto, seja de insumos, seja de marketing, seja de contabilidade, seja de fornecedores. E, de novo, você vai precisar de ótimos parceiros para te auxiliar nisso. A última linha no DRE da tua empresa é o que faz sentido, é o que faz valer a pena, mas para você chegar nela, é uma série de fatores que você precisa ter conhecimento ou ter pessoas abaixo de você, ao lado de você, não é abaixo, é ao lado de você, construindo essa trajetória para que essa última linha realmente possa fazer sentido. E a dica de hoje é:
teria um passo a passo inicial para esse momento de iniciar um negócio? Olha, eu costumo dizer que não existe uma receita de sucesso, mas com certeza existe uma receita de fracasso. Então, quando você começa não fazendo uma boa pesquisa sobre o negócio que você quer abrir, você começa mal. Você precisa ter muito conhecimento e você precisa ir atrás dessa informação. E não é difícil, você certamente na sua cidade vai ter outras empresas que trabalham com isso, então você começa entendendo qual tipo de produto você quer trabalhar, que tipo de público você vai querer atender. Existem hoje produtos no nosso mercado, aí no mercado de sorvetes, no mercado de gelados, que partem de R$13 e produto que ultrapassam os R$20, muitas vezes na mesma medida, mas são produtos diferentes. Então você precisa primeiro conhecer, entender muito do mercado que você quer. Na sequência, você precisa entender quais serão os seus fornecedores, quem você vai ter como parceiro para te levar ao sucesso que você quer, entender a capacidade que esses parceiros têm de te atender. É uma preocupação que nós sempre tivemos com a Milk. Os nossos parceiros precisam ser maiores que nós para ter a capacidade de nos atender do jeito que a gente precisa. Se você vai atender mais de uma cidade ou mais de um estado, será que esses parceiros têm capacidade de fazer isso para você? Será que você vai conseguir entender as necessidades, as obrigações que as legislações de cada estado vão exigir de você? A parte fiscal, a parte contábil, você vai conseguir atender isso em várias cidades diferentes? Então, para você conseguir montar um passo a passo, primeiro você precisa conhecer muito do seu negócio. Depois disso, você precisa ter bons parceiros para conseguir desenvolver esse bom trabalho, que eles estejam comprometidos. Nós fazemos um evento anual da nossa marca e eu sempre apresento todos os fornecedores e eu falo que lamento se eles encaram aquilo como uma homenagem, porque não é. Eu coloco eles sempre cara a cara com os nossos franqueados para que eles entendam que o bom trabalho deles vai fazer total diferença para o sucesso desse franqueado. E quando você pensa em montar um negócio, você tem que pensar assim: os seus parceiros têm que ter capacidade de te entregar. E muitas vezes, aquela pessoa que ela é muito dedicada a você, que ela quer muito te atender, infelizmente ela não tem capacidade, ela não tem estrutura para isso. E inevitavelmente, no momento que você mais precisar, ele pode te deixar na mão. Isso não é sinônimo que você não deve valorizar fornecedores locais, parceiros locais, bem pelo contrário. Nós praticamos muito disso, inclusive, mas sempre com muito cuidado, sempre com muita análise. Então a gente tem para muitos processos dentro da Milk fornecedor, mais de um fornecedor. Então você entende que para aquilo tem um fornecedor que talvez não atenda a demanda que você precisa, você consegue ter mais de um fornecedor para aquele produto ou para aquele serviço. Mas você precisa pensar isso, conhecer muito do teu negócio, escolher a dedo os seus fornecedores, escolher bem os seus parceiros. Isso vai fazer toda a diferença para você conseguir entender aonde você quer chegar e principalmente como você vai chegar. Então essas são algumas dicas que eu considero muito importantes para você elaborar bem o negócio. E de novo, se você buscar vários segmentos, eles não vão ser diferentes. A dedicação que você precisa, ela acaba sendo a mesma, né? Muda um pouquinho o modelo do negócio, muda um pouquinho a margem, muda um pouquinho os processos, mas a dedicação que você precisa, o cuidado que você precisa, a qualidade dos parceiros, dos colaboradores que você precisa, realmente não vai ser muito diferente de um e outro. A dica de hoje é: quais dicas você deixa para quem quer se tornar um franqueado de uma empresa? Num país como o Brasil, que talvez seja o mais empreendedor do mundo e é onde você tem centenas de opções de marcas aí que oferecem seus produtos e serviços para você ser um franqueado, realmente essa pergunta ela é bastante relevante. Mas você tem que se preocupar muito além do resultado que você vai ter. Obviamente, se você quer abrir um negócio, se você quer empreender, você almeja ganhar dinheiro com isso, você almeja ter uma taxa de retorno condizente, ter o teu retorno, ter o teu payback, você quer ter lucro com isso, você almeja ir para uma segunda unidade, para uma terceira, tudo isso faz todo sentido. Mas você precisa escolher um segmento com que você se identifique. Se você se identifica com o segmento alimentício, você deve investir nele, caso contrário não. Você vai ter que saber lidar com pessoas, seja os seus colaboradores, seja os seus clientes. Então você tem que ter um trato fino aí, porque você vai ter que fazer a gestão disso e não é fácil. Você vai ter que entender o seu posicionamento com redes sociais, que acaba sempre tendo uma linha muito fina do que é sucesso e o que é fracasso.
você saber se comunicar através dela não é fácil, você vai ouvir críticas do seu negócio e isso é bem dolorido. É como você ouvir falarem mal do seu filho, né? Só o pai, só a mãe tem esse direito. Isso vai acontecer com a sua marca. Então você precisa analisar como esse franqueador se posiciona com isso. É fundamental você entrar em contato com pessoas que já são franqueados dessa marca ou dessas marcas que você está avaliando. Não tem nenhum mal você estar avaliando mais do que uma. Até é bacana que você faça isso para que você possa comparar como que está sendo o atendimento. Porque na hora de você assinar um pré-contrato, tudo parece muito lindo. Mas quando você fala com franqueados de determinadas marcas, é ali que você vai entender como é o tratamento após essa assinatura, né? Não pode ser somente números, você tem que analisar que por trás disso estão pessoas. Então, além da escolha de um bom produto, além da escolha de uma empresa que tenha boas estratégias, você precisa entender como que vai ser o seu relacionamento com esse franqueador. Isso certamente é algo que faz toda a diferença. No nosso segmento alimentício, tem alguns cuidados que precisam ser levados em consideração. A questão logística é algo que afeta. Muitas vezes tem empresas, aliás, trabalhando com produtos in natura, com produtos perecíveis, com produtos que precisam de um armazenamento mais adequado na hora do transporte. Isso encarece muito. É algo que nós sempre avaliamos, né? Você montar uma loja na cidade que você é o franqueador é muito mais fácil do que você ter que atravessar o país. Tem muitos outros custos envolvidos. Outra coisa, muitos franqueadores deixam muito claro isso, mas nem todos fazem. Você vai ter que levar em consideração a questão tributária. Se você está fechando parceria com um franqueador que não é do mesmo estado que o seu, precisa ser feita uma avaliação de custos, não somente do frete, que vai incidir nas suas margens, mas também na questão de impostos, né? Rio de Janeiro tem situações diferentes, São Paulo tem situações diferentes. Quando você transita uma mercadoria de um estado para o outro, tem um imposto que certamente vai tirar uma fatia da sua margem. Você entender como que essa franqueadora trabalha na individualidade. O cliente do Paraná, ele é diferente do cliente de Santa Catarina, ele é diferente do cliente de São Paulo, ele é diferente do cliente do Rio. E a marca vai saber se comunicar com essas diferenças. Às vezes a precificação precisa ser diferente. Às vezes o custo de ocupação, né, o custo que você vai ter para operar uma loja em determinados pontos, ele é extremamente elevado. Pontos turísticos e grandes centros, por exemplo, tem o aluguel, né, o custo total de ocupação muito alto. Então, será que você consegue, com esse franqueador que você está conversando, praticar um preço diferente no teu produto? Às vezes a gente reclama, né, por que as coisas nos aeroportos são tão caras, mas o custo de ocupação do aeroporto é altíssima. Então, às vezes, isso se justifica. Não significa que você precise concordar, eu mesmo não concordo muito com isso. Mas tem que entender isso para você não ser surpreendido no depois, né? Você querer praticar um preço que não te traga a margem necessária para você manter o seu negócio. Tomar muito cuidado para não agir pela emoção. Eu tenho feito algumas avaliações dos meus erros e eu erro muito. Aquele ditado, né? Quanto mais você faz, mais sujeito ao erro você tá. E normalmente os erros acontecem quando você não considera o feeling, quando você não considera aquele friozinho na barriga, aquele sexto sentido. Então, quando você tem dúvida sobre uma decisão, segura mais um pouquinho. Entenda que não pode ser 8, mas nem 80. Não pense que toda vez que você tenha que tomar uma decisão rápida, você está deixando passar uma oportunidade que você precisa agarrar. Talvez não seja isso. Então, estar muito seguro, muito convicto. E às vezes, novamente, você vai errar, você vai falhar na escolha. Mas você tem que pesquisar muito, ficar muito atento às entrelinhas, né? Então, se você não está convencido que aquele parceiro é o ideal para você, pesquise outros, compare, faça uma análise do que cada um está entregando para você. E talvez assim você tenha a resposta de qual é o melhor parceiro. Então, você precisa pensar sim em produto, você precisa sim pensar em margem, mas com certeza você precisa levar em consideração como que vai ser a sua relação com esse franqueador. Ela precisa fazer sentido, tem que ser gostoso, tem que ser um dia a dia bacana. E se não for assim, talvez, mesmo que tenhando um bom resultado financeiro, isso não seja o suficiente. Então, é bem importante você ficar atento a isso. Ser franqueado, ele deve ser um caminho muito bom. Ele deve ser você estar pegando a expertise de alguém que já tem aí dezenas, centenas de lojas operando.
Então ele deve te trazer boas práticas, né? De novo, além do bom produto, além de uma boa margem, boas práticas, te auxiliando em contratação, te auxiliando nos problemas que você vai passar, certamente vai passar. Mas é isso que faz sentido uma empresa decidir ser franqueada de outra, né? Uma pessoa decidir ser franqueado de outra. A expertise que esse franqueador vai trazer para você e principalmente como que vai ser essa relação no dia a dia. Isso é fácil. Escolha uma marca, busque ela, pesquise sobre ela, entre em contato com franqueados dessa marca e talvez com essas conversas você tenha um bom direcionamento do que você precise fazer.